Então, boa noite, meus irmãos, companheiros da internet que estão nos assistindo em seus lares, do Brasil e do mundo, né? Porque hoje a rede social atinge a todo o planeta. Que sejam muito bem-vindos na nossa reunião, no nosso humilde estudo da noite de hoje, na casa de José o Carpinteiro. E o estudo que fui convidado a fazer, vindo lá de Teresópolis, especialmente para estar aqui com vocês, do Centro Espírita Aristides Silva, é do 13º CEU, lá de Teresópolis. O estudo que me foi enviado pela Ana foi sobre o início do capítulo 18 do Evangelho, muitos os chamados, poucos os escolhidos, exatamente o item 1 e 2. E Kardec, de uma maneira muito inteligente, resgata, para iniciar esse capítulo, uma parábola de Jesus. São mais de 50 parábolas no Novo Testamento. E dentro da literatura espírita, nós vamos achar outras tantas. Por exemplo, Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Cada capítulo é uma parábola. Os estudos de Amélia Rodrigues, do irmão X, resgatando Jesus naquela época, que não está noticiado no Novo Testamento. Essa é a riqueza da literatura espírita. Você poder ver momentos de Jesus junto com os gentios, com os apóstolos, na casa do caminho, que não foi registrado por nenhum dos 4 evangelistas no Novo Testamento. Essa é a riqueza da literatura espírita. Então tem outras tantas, né, dentro das obras desses amigos espirituais maravilhosos que nos trazem o dia a dia de Jesus, que não foi reportado pelos apóstolos. E o estudo de hoje nos diz respeito à parábola do festim de bodas. É o primeiro item, o item 1 e 2 desse capítulo, que Kardec então resgata essa parábola para mostrar, para apresentar ao público espiritualista ou espiritista, né, da época, por que muitos foram chamados, muitos mesmo, e poucos foram escolhidos. Então essa parábola, que tem assim uma ideia meia estranha, meio infantil, né, que nós vamos contextualizar, vou ter que ler a parábola aqui para a gente entender aonde a gente quer chegar. Ela vai mostrar que Jesus fazia através das parábolas, trazia para aquele povo daquela época situações do dia a dia, que a parábola não é um conto infantil, não é vou dizer assim, um romance fantasiado, não. A parábola traz situações do dia a dia, com as pessoas da época, com os costumes da época, para que todos possam entender o que Jesus está querendo dizer. Muitas dessas parábolas, alguns não entendiam, nem os apóstolos. E Jesus dizia, olha, muitos não têm ouvidos para ouvir, por isso eu vou enviar um Consolador. E esse Consolador chega quase 19 séculos depois, em 1857, que é o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Mas Jesus se reunia com os apóstolos para conversar, para debater, e aí, possivelmente, num diálogo fraterno, lá na Casa do Caminho, que podemos dizer que foi a primeira casa espírita do planeta, com o primeiro culto do lar do planeta, ali as coisas aconteceram. Então vamos recordar, melhor dizendo, a parábola do festim de bodas para a gente entender o que Jesus queria dizer com esta parábola. Então diz assim, falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Então o rei convidou várias pessoas e enviou os servos para que avisasse, olha,
a festa do meu filho, do casamento do meu filho vai ser no dia tal, o banquete já está pronto, estamos aguardando vocês. Então, o pessoal foi avisar, né? O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, e tudo está pronto, vinde às bodas. Então era um banquete maravilhoso, né? Ia ter até churrasco, né? Ia até churrasco. Então o pessoal naquela época não era vegano não, hein? O pessoal não era vegano, era cabritos, né? Bois, etc. Então vamos fazer um banquete. E fez, né? Fez um banquete maravilhoso. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Quer dizer, os convidados não deram a mínima, receberam o convite com antecedência. Hoje é mais ou menos assim, casamento hoje está muito sofisticado, né? Você envia o convite, você diz lá para o pessoal, né, que está preparando o ambiente do casamento, quantas pessoas irão, você paga por isso, não é pouco não, cada convite, cada convidado é uma graninha boa, e você está lá certinho, contadinho, e ninguém aparece. Olha só o que pode acontecer de desagradável, né, para a família, né? E algo semelhante aconteceu, Então ele diz aqui, alguns não deram assunto para tal coisa, foram para a casa de campo, outros tratar dos seus negócios, outros pegaram os servos e os mataram. Além de não ir ao casamento, ela matou o mensageiro, né? Depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Devia xingar, reclamar, e ainda matou o servo. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos, que eram os convidados. Então, aquele que ele convidou, matou todos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Aí uma nova linha de servos foi a campo convidar as pessoas que não eram aqueles primeiros convidados para irem às bodas, né? Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando. Detalhe: pessoas boas, pessoas más. E a sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Então ali estava tudo misturado. Pessoas de boa índole, de moral elevada e também o contrário, estava tudo ali misturado. Como acontece também nos casamentos e festas que a gente já foi, né, gente? Tem gente lá de tudo que é lugar, com pensamentos os mais variados possíveis, né? Cá para nós, né? Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. Então devia ser uma mesa enorme, né? Todo mundo ali colocado, e dando com um homem que não vestia túnica nupcial. Disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? Creio que naquela época era comum, nos costumes, porque toda a parábola está ligada aos costumes da época. Era a pessoa que se vestia para uma recepção como essa, né? Um casamento como esse. Os judeus tinham um traje, as mulheres também tinham trajes especiais, né, para momentos como esse, de solenidades, né? Não só lá nos locais mais voltados para a religião deles, no Sinédrio, etc., mas também nas festividades tradicionais desde a época de Moisés, né? Então ele viu que lá não tinha a túnica nupcial. O homem guardou silêncio
Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Está lá em Mateus 22, versículos de 1 a 14. Então a primeira coisa que vocês vão pensar é que esse rei era um déspota, né? Era um tirano. Ele viu uma pessoa que não estava com a túnica, mandou amarrar os pés, as mãos e lançou às trevas exteriores. Deus sabe o que é isso. Deve ser castigo muito violento. Então daqui a gente pode tirar muita coisa. Muita coisa. Esse é também a outra diferença do cristianismo redivivo, da doutrina espírita. Trazer todos esses ensinamentos, as palavras de Jesus, as parábolas e interpretar de forma racional, porque a nossa doutrina é racional, é lógica, é de bom senso. A gente não acata nada assim de maneira inadvertida. Tudo tem um motivo de ser. Tudo que Jesus falou tem um motivo de ser e muitas vezes tem que ser interpretado dentro daquele momento em que ele vivia ali. Sem falar dos problemas e erros de traduções que a gente vê em toda a Bíblia, né? Somente no Novo Testamento. Páginas que foram simplesmente arrancadas, adulteradas, a gente sabe até o porquê disso, né? Mas Jesus prometeu que no futuro viria o Consolador, que iria explicar tudo aquilo que ele falava naquela época e poucos entendiam. E tudo que a gente fala hoje numa casa espírita, Jesus falava com aquela turma lá. Conversava sobre encarnação, pluralidade dos mundos, conversava sobre até perispírito, ele chegava a conversar com o pessoal lá na Casa do Caminho. O Sermão do Monte, então, é uma carta espírita para os momentos daquela época. Tudo que Jesus falou, todos os mandamentos que ele citava, ligando a Moisés com as parábolas, né? E também com o Sermão do Monte, tanto que Gandhi, vejam, não é um cristão. Gandhi, Mahatma, o grande coração, a grande alma, não era cristão. A gente sabe disso. Ele tinha a doutrina religiosa dele, mas ele sabia que o Sermão do Monte, ou da montanha, né? A gente fala montanha, mas dizem os historiadores e geógrafos que não tinham montanhas enormes na Galileia, na Palestina naquela época. Eram morrotes. Então, é Sermão do Monte mesmo, né? Então, tudo que ele falou ali resume a sua doutrina. Então, a gente tem que também estudar mais o Sermão da Montanha ou do Monte, na visão hoje que a doutrina espírita nos dá. E Gandhi falou, pode queimar tudo, né, que Jesus falou e que os seus apóstolos escreveram, mas se sobrar só o Sermão do Monte, toda a obra de Jesus está ali reunida. Então a gente tem que prestar mais atenção nesses ensinamentos, nas bem-aventuranças, né, como muitos falam. E a gente tem que estudar mais isso, porque a cada dia, a cada momento que nós estamos na Terra, principalmente no momento desse de transição planetária, esses momentos aflitivos que estamos passando, né, dentro de um contexto de renovação espiritual, isso nos faz bem. E a renovação, a transição, eu costumo dizer para a garotada da mocidade, lá na nossa terrinha, lá na Serra, que é como se a gente estivesse fazendo uma reforma dentro da nossa casa, mas que a gente não pode sair de casa. Tem que conviver com aquele cheiro de tinta, a poeira, o barulho, mas depois que a obra está pronta, ninguém quer sair daquela casa. Todo mundo quer morar lá. É mais ou menos isso que está acontecendo. Sem falar das oportunidades últimas, aqueles espíritos ainda primitivos, ainda de pensamentos
não muito nobres, está sendo dado a eles a oportunidade de permanecerem no nosso planeta após o seu desencarne. E muitos, com certeza, não estão aproveitando esta oportunidade. Basta ver o que a gente vê aí na mídia, né? Na televisão, no rádio, nos jornais, o que está acontecendo. São espíritos que ainda estão ligados ao mal, na prática do mal, no prazer de fazer o mal. Porque fazer o mal nós fazemos, pessoal. Ainda somos crianças espirituais, como diz Emmanuel, né? Somos ainda crianças espirituais. Fazemos o mal, mas fazemos por ignorância, por não entender o poder da nossa palavra em machucar o coração de um irmão, de um companheiro, né? Em nossas ações, gestos, atitudes, machucamos o companheiro, magoamos. Mas ninguém aqui está mais na fase de fazer o mal premeditado. Aquele mal matematicamente planejado para prejudicar alguém. E essa fase nós já passamos. Nós já passamos. E se fazemos o mal ainda hoje é por ignorância, não por prazer. Essa fase nós já deixamos. Mas ainda tem criaturas assim. Muitos. Inclusive pessoas, como nós chamamos de colarinho branco, né? Não são só os pobres, os desvalidos. Esses são os piores. E sabe o que é que o Chico falava sobre o problema da corrupção, dos homens públicos que se corrompem facilmente pelo poder do dinheiro e da fama? O Chico só dizia assim: eu não queria estar na pele deles quando desencarnar, né? Porque o que eles vão encontrar na erraticidade são coisas assim lamentáveis. E muitos desses convidados, como nós, deixamos de lado o banquete. E é isso que nós vamos falar aqui. Tentar decifrar essa parábola à luz racional da doutrina espírita. Então eu preparei aqui um material bem resumido para que a gente possa falar sobre o simbolismo, né, desta parábola em especial. Mas eu gostaria de destacar o que Kardec coloca aqui. Algumas coisas eu vou repetir aqui. Mas Kardec coloca logo no início, no item 2, que os hábitos mais vulgares da vida cotidiana do povo judeu, né, os costumes, o caráter do povo, né, e tudo aquilo que tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares, a ideia da vida espiritual, Jesus colocava através das parábolas. Então, todas as parábolas, todas, sem exceção, têm como pano de fundo, né, a ideia da vida espiritual, da imortalidade do espírito, que a morte não existe. E se esses homens que fazem tal coisa, seja no crime, na corrupção, na ganância, soubesse que não existe a morte, que a vida continua e que ele vai reencarnar numa outra oportunidade. Inclusive esses grandes líderes mundiais que promovem guerras absurdas, que não têm a mínima necessidade de existir, e guerras religiosas ainda hoje, eu tenho certeza que eles não fariam tal coisa. Se eles soubessem de como funciona a lei da ação e reação, essa implacável lei que nos faz nos renovar através da oportunidade reencarnatória, muitas vezes através da dor, pela falta de bom senso na escolha do nosso livre-arbítrio, nas péssimas opções do nosso livre-arbítrio, possivelmente eles não fariam tal coisa. Eu tenho certeza absoluta. Muitos desses fomentadores de guerras mundiais são materialistas, tal qual os saduceus da época. Jesus encontrou grande dificuldade entre duas tribos difíceis de lidar, os fariseus, que tinham, entre aspas, uma religiosidade, mas eram fanáticos, fundamentalistas, enquanto os saduceus, que tinham um toque de materialismo. Aí vocês vão dizer: poxa, mas eles não são da tribo de Israel, não aceitam Moisés? Aceitava. Fingiam que liam e aceitavam Moisés, mas sempre procurando o lado materialista da coisa, do dinheiro, do poder.
Olha só, e Jesus teve que enfrentar essas duas alas aí, né? Não foi fácil. Alguns companheiros dizem que não sabem o que é pior, ser o fariseu fanático e fundamentalista ou o saduceu hipócrita e materialista. São duas correntes dificílimas de escolher. E o fundamentalismo está aí ainda hoje em todos os lugares. Os falsos profetas estão aí em todos os lugares. E o fundamentalismo, inclusive, dentro da doutrina espírita, pessoal. Ou vocês acham que não existe fundamentalismo, o fanatismo espírita cristão? Quantos fanáticos tem de achar que a nossa doutrina é a melhor de todas, discriminando e depreciando outras religiões através de ofensas e colocando os irmãos de todas as outras ordens religiosas lá embaixo. Gente, isso aí é imperdoável. E nós somos da doutrina da moralidade, da doutrina da racionalidade, da lógica. Como era conhecido Kardec, o homem de bom senso, né? Kardec, na Grand Paris, era conhecido como o homem de bom senso até pelos seus detratores, pelos inimigos da doutrina espírita. Porque atrás do nome Allan Kardec tinha um que era Hippolyte Léon Denisard Rivail, um homem de índole, de moral inabalável e que sempre defendeu a verdade. E por isso hoje, com a doutrina ao nosso lado, nós não podemos voltar atrás. Nós temos que continuar abrindo o caminho e nos convidando para sermos aquele que vai ao banquete. Nós vamos ver aí o que é que significa esse banquete, né? Então eu preparei aqui algumas coisinhas interessantes para a gente poder desvendar essas... Vou botar aqui, ó. Agora sim, agora vai entrar. Para desvendar esses simbolismos. E outra coisa interessante aqui, que os convidados que se recusaram a ir a esse banquete, a pretexto de terem ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam todos nós que damos uma desculpa de não ir à casa espírita, de não estudar, de não cumprir o nosso compromisso com a evangelização, com a reunião mediúnica, com a divulgação da doutrina na casa espírita. Então a gente dá desculpas para não ir. E nós somos muito criativos, né? Nessa hora de dar desculpas para fugir do banquete ao qual nós fomos convidados. E muitas vezes, eu afirmo isso com a maior segurança, no mundo espiritual, nós pedimos a Jesus para chegar numa casa espírita. Nós pedimos para ser um dos convidados, nós nos autoconvidamos, porque nós vimos a necessidade de estarmos numa casa. Imploramos para chegar numa casa espírita. Ninguém chega aqui por acaso, não. Ninguém aqui esbarrou naquele portão, saiu rolando e entrou aqui dentro, não. Cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados que estamos aqui, chegamos aqui por algum motivo muito especial, alguns pelos próprios pés, a maioria pela dor. Certa vez, quando a gente está na FEB, lá em Brasília, às vezes eu estou, pelo menos uma vez por semestre a gente está lá, ou por causa do trabalho que nós somos convocados a fazer em determinadas escolas, né, faculdades que nós temos filiados lá, ou pelos meus parentes que moram lá. E conversando com o pessoal da FEB, eles afirmam que 80% a 85% das pessoas que chegam à casa espírita chegam pela dor. Isso ainda vai ser, futuramente vai ser publicado, né? Mas as pesquisas que vêm de todas as federativas, né, que chegam lá mostram mesmo que 80% a 85% das pessoas que chegam a uma casa espírita chegam pela dor. Mas tem vários outros motivos que nos faz chegar aqui. Mas nenhum deles é o acaso. Tem um motivo de ser. Então, esses convidados nos deram uma prova aqui na parábola, né? Uma prova daquilo que acontece hoje no dia a dia. A gente
dizer, não, eu tenho dificuldade de ir porque eu tenho que fazer isso, eu tenho a minha família, eu tenho os meus negócios, né? Eu tenho que viajar. As desculpas são várias e a gente foge do nosso compromisso. Então vamos tentar ao máximo, né? Não sei se eu vou conseguir fazer de forma plena, mas vamos tentar ver os simbolismos existentes nessa parábola. Começando pelo rei. O rei da parábola é o próprio Deus, nosso Pai. É o rei que manda os seus enviados a divulgar esse banquete. E quem são esses enviados que vão divulgar a festa, né? Porque as bodas, a festa de casamento, é a chegada do Evangelho à Terra. Veja como é que as coisas começam a ficar elucidadas à luz da doutrina espírita. O banquete é para festejar a chegada da Boa Nova, através da segunda revelação, que é Jesus. Então ele convida essas pessoas através de uma festa, né, que o rei oferece a todos em homenagem ao seu filho, que é Jesus. Jesus é o motivo principal desse evento. E a festa das bodas, o banquete nupcial, é uma festa que simboliza a beleza do reino dos céus. É como se nós estivéssemos entrando nos céus, onde ele coloca, onde tudo é alegria e felicidade. Era um momento de festa, e toda festa tem que ser alegre, feliz, com músicas, banquetes, com vários acepipes, né, como o pessoal diz, mas a festa das bodas era também para simbolizar o reino dos céus, entregando a nós o Evangelho na terra, a chegada do Evangelho na terra. Mas os primeiros convidados não aceitaram o convite. Alguns talvez aceitaram, mas a maioria não. E quem são esses primeiros convidados? O próprio povo hebreu. Se vocês voltarem ao tempo, ou relembrarem aquele livro chamado Exilados de Capela, de Edgar Armand, ele mostra que os exilados que vieram para cá se dividiram em 4 grandes povos. Um deles era o povo hebreu. O único dos 4 que não eram politeístas, adoradores de qualquer coisa, de animais, de estátuas, não. Eles eram monoteístas. Eles tinham a noção de um Deus único. Não que todo o povo judeu fosse monoteísta. A gente vê no Velho Testamento que eles adoravam outros deuses também, algumas tribos, o deus Baal, outras coisas. Porque eles começaram a se misturar com outros povos, deixaram um pouco de lado o monoteísmo mosaico e começaram a flertar com outros deuses. Mas eles vieram com essa índole de um Deus único. E ali, entre os 4 povos, era o ideal para que Jesus viesse até nós aqui na terra, através do povo hebreu. Então, os primeiros convidados são os israelitas, os hebreus. Quem melhor para entender os ensinos de Jesus do que os próprios doutores da lei, os sábios, as pessoas esclarecidas, os rabinos, os sacerdotes? Tinham tudo para entender, porém eles deturparam completamente as leis mosaicas. E os templos, né, daquela época, dos hebreus, eram um verdadeiro comércio. Dali Jesus se irritar com os vendilhões do templo, né? Pessoas deturpando as interpretações dos profetas, dos primeiros profetas, e se enriquecendo com
a doutrina, com uma doutrina religiosa, que era a doutrina que vinha da época de Moisés. Tal qual hoje, os falsos profetas se enriquecendo através da palavra de Jesus. São os falsos cristos e os falsos profetas, né? E era para ser assim, né? O doutor da lei, estudioso das obras mosaicas, que decoravam tudo, que sabiam tudo, interpretavam tudo, sabiam. Alguns sabiam mesmo a verdade. Tanto que aquela conversa de Jesus com Nicodemos é clássica sobre a reencarnação. Jesus explica textualmente para aquele doutor da lei, bem conhecido entre eles, com o que era a reencarnação. E aí, o que é que Nicodemos diz? Mas ele dá uma de bobão, né? Assim, meio desatento, meio bobo. Mas peraí, depois de grande, como é que eu vou voltar para o útero da minha mãe? Como é que eu vou reencarnar? Como se fosse reencarnar no útero da sua mãe. Aí Jesus fala só assim: você que é doutor da lei não sabe o que eu estou falando? Por que isso? Isso aí quem me explicou foi um colega meu da faculdade, judeu reencarnacionista, que é difícil ter, né? Mas existe até hoje uma linha judaica reencarnacionista que chama-se Cabala ou Cabalá, mas não tem nada a ver com essas coisas que a gente vê aí fora, não, esses livros de Cabala, de magia, não. A Cabala ou Cabalá judaica é uma doutrina reencarnacionista e com certeza vindo lá de Capela. Então não eram todos os doutores da lei. Dentro daqueles sacerdotes, uma linha muito especial e muito mais inteligente se reunia secretamente, como se fosse uma ordem secreta, para estudar a Cabalá. E a reencarnação estava lá. Então, aí, quando eu conheci esse meu amigo, ele falou: Nicodemos estudava a Cabala. Por isso que ele fala para ele: você que é doutor da lei, quer dizer, você que é da Cabala e não sabe o que eu estou falando? Aí ele se cala, porque ele tentou dar uma lá de esperto, né? De tentar enrolar Jesus, mas ele caiu em si. E depois ele foi um grande seguidor. Se vocês verem essa série que a gente está acompanhando, agora vai vir uma nova temporada, né? Que é esqueci o nome desse seriado. Oi? The Chosen, é isso aí, The Chosen, né? Vai vir uma temporada agora belíssima, né? Que já está acabando, né? Aí vocês vão entender o que eu estou falando, esse bate-papo com ele aí. Então, esses primeiros convidados eram os hebreus, que vieram para receber Jesus, para dar continuidade e receber o mestre como ele deveria ser recebido, mas não na forma como muitos pensavam, que era uma pessoa que ia empunhar a espada, ia combater, ia ser o rei, porque ia exterminar os romanos e todos os inimigos do povo judeu. Não, completamente diferente. Inclusive, um dos apóstolos entendia assim também, Judas Iscariotes. E ele fez aquilo tudo na intenção de provocar Jesus para que ele crescesse e dissesse: agora acabou tudo, vai ser como Deus quer. Não, as coisas não funcionam assim. E essa foi a grande decepção de Judas, de entender que as coisas não podem ser pela violência, pela espada, porque se com a espada ferir, você também por ela será ferido. A lei de ação e reação. Então tudo é na base da evangelização, do amor, da troca de palavras sadias, amáveis, educando o espírito imortal. Porque evangelizar não é educar corpos, não é educar criancinhas, jovens. A gente evangeliza e educa o espírito, já dizia Eurípides. Essa nossa reunião é uma reunião de evangelização. E nós estamos falando para o espírito de vocês encarnado e muitos desencarnados que estão aqui. Muitos mesmo. Então, os convidados desatentos,
São todas as pessoas, e a gente se inclui aí também, que infelizmente estavam todos mais preocupados com os seus afazeres transitórios e perderam a oportunidade de fazer parte daquele banquete inicial. Muitos ambiciosos de querer ganhar, ao invés de se preocupar com as coisas do Espírito. E é o que vemos hoje. Ainda vemos isso, né? Muitos fariseus, muitos saduceus, muitos fundamentalistas, muito materialistas, ditos espiritualistas, convivendo com o prazer do ter. Aliás, hoje não basta ter, tem que ostentar, tem que dizer que tem. Se você não disser que tem, não tem graça. Além de ostentar, de mostrar, convidar o amigo a ver aquela televisão de 120 polegadas, que já existe, né? Televisão de 120 polegadas, né? Que é quase na metade dessa parede, coisa que não dá nem para botar numa sala, porque as salas hoje são tão pequenininhas que se ficar de frente para a televisão, você não vai ter nitidez nenhuma. Mas eu tenho uma TV de 120, aquela geladeira cheia de botão, passa até e-mail, se você botar e-mail ali, passa até e-mail. Cheio de botão ali, alegria da pessoa lá, o eletricista, do técnico, né, de eletrônica, porque quando queima aquela placa é uma grana para trocar, né? Então, tem que comprar, é mais fácil comprar uma nova, né, do que trocar a placa lá, né? É a alegria do pessoal, rapaz. Então tem que ostentar, tem que dizer que tem, né? Então, infelizmente, a gente ainda está nessa, mas os tempos são chegados, hein, pessoal? Olha, vamos aproveitar a nossa encarnação da melhor maneira possível, que os tempos são chegados. E depois vai haver, como está aqui, choro e ranger de dentes, como aconteceu com esses primeiros convidados que realmente se arrependeram tremendamente assim que retornaram à pátria espiritual. Aqueles que foram, lembram que uma nova leva de serviçais foi convidar aquelas pessoas das encruzilhadas, nas ruas, né? Quem eram esses povos que estavam nas encruzilhadas? Já não era o povo hebreu, era o povo pagão. E quem trabalhou mesmo com esses povos foi Paulo. Paulo saiu mundo afora. Eu acredito, sinceramente, a figura de Jesus é ímpar, mas se não fosse Paulo, o cristianismo não estava como está hoje, solidificado. Nós não estaríamos aqui. A gente sabe que a doutrina espírita é importante, mas a figura de Paulo foi fundamental. De levar o povo pagão, que não era, o povo pagão é aquele que não era hebreu, né? Que não era da Palestina, levar a palavra do Cristo. Ele apanhou muito, bateram muito nele, ficou preso, foi torturado, mas levou a bom termo tudo aquilo que ele prometeu a Jesus na estrada de Damasco. Muitos dizem, aí não é uma opinião pessoal minha, né, que a gente sabe que quem está aqui não deve dizer coisas pessoais, mas isso é fruto de leitura e de comparação, porque a doutrina espírita nos permite isso, de comparar, de analisar, né? E com essa minha vontade de estudar a doutrina, que eu não sou expositor, não sou palestrante, eu gosto de estudar a doutrina espírita, de pegar os livros, comparar, tirar uma conclusão. Eu vejo que muitos autores se dividem na hora de dizer qual foi o espírito que mais se transformou com o Evangelho de Jesus. Muitos dizem que foi Maria de Magdala. Concordo. Era uma sofredora, sofria, né? Sofreu muito, né? E outros dizem que foi Paulo, porque antes ele era doutor da lei e depois se tornou um verdadeiro cristão, defensor do Evangelho de Jesus. Aí fica a dúvida, quem foi o maior? Maria de Magdala ou foi Paulo?
Paulo, ele é muito importante, eu repito, Paulo é muito importante, que se não fosse ele, nós não levaríamos o evangelho do Cristo para todo o planeta, nas viagens, nas cartas que ele realizou, nas construções das igrejas primitivas. Mas Maria de Magdala, vocês sabem quem ela era, né? Essa se transformou completamente, se doando ao Cristo e morrendo como uma ranceniana para levar o evangelho aos mais pobres, aos mais desvalidos, aos irmãos leprosos. Saulo já tinha uma certa vantagem porque ele conhecia o Velho Testamento, amava Moisés, respeitava Moisés e se dizia o defensor da doutrina de Moisés, nem que tivesse que matar cristãos. Então, quando ele se converte ao cristianismo, ele entende de maneira plena e pura o que Moisés estava dizendo na primeira revelação. Então ele começa a voltar atrás em todos os livros do Velho Testamento e entender aquilo que Jesus dizia. Eu estou cumprindo as profecias. Eu vim cumprir as profecias. E você repara que tudo que Jesus fez, ele se referia às profecias. Eu faço isso para cumprir as profecias. Aí Paulo começa então a entender. Então, no contexto da comparação entre esses dois espíritos, eu pessoalmente ainda fico com Maria. Maria foi a grande transformadora, a grande mudança de paradigma, mas total, da mulher que era para a mulher que chega a desencarnar. Paulo também é importante, mas ele já era um doutor da lei, ele tinha conhecimento, só estava do lado errado. Ele só tinha a ignorância do fundamentalismo da doutrina dele, mas tinha Deus no seu coração. Maria nem isso tinha quando começou na cena do Evangelho. Então ela foi a grande catarse aí desse processo evolutivo. Bom, então aqueles que foram encontrados nas encruzilhadas são os povos pagãos, ou chamados gentios, que aceitando o convite seriam admitidos no lugar dos primeiros. E foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. O evangelho começou a crescer no mundo inteiro. Jesus não formou apenas 12 apóstolos. Essa é a grande sacada. Se você for lá na Boa Nova, no penúltimo capítulo da Boa Nova, do irmão X, de Humberto de Campos, está lá, os 500 da Galileia. Quem são esses 500? São 500 pessoas que Jesus preparou para sair em dupla, para divulgar o evangelho por todos os cantos. Dá uma olhadinha, quem tem a Boa Nova em casa, penúltimo capítulo da Boa Nova, os 500 do evangelho. Além dos 12, tinha outros 500 que Jesus combinava um local adequado, combinava o horário, o dia, para passar todas as informações para que ele saísse pelo mundo divulgando o evangelho. Muitos terminando a vida de forma trágica, né? Com torturas, sendo perseguidos, sendo muito maltratados pelos irmãos ignorantes de outras regiões, de outras religiões. E aquelas iguarias que ele coloca aqui? Quem serão essas iguarias aí? Representam os ensinos espirituais. Os alimentos materiais fortalecem o corpo e os ensinos espirituais fortalecem o espírito. Então tem tudo a ver, pessoal. O banquete com aqueles elementos, com aqueles alimentos que lá estavam para fortalecer tanto o corpo material como também o espiritual. Mas em determinada passagem da parábola que diz que o rei irou-se, né? Quando ele viu recusado, que os primeiros convidados recusaram o convite, ele irou-se e mandou suas tropas exterminarem aqueles assassinos e incendiarem suas cidades, numa alusão clara
segundo Kardec, a lei de ação e reação, da causa e efeito. E aí que surge todo o problema do choro e o ranger de dentes, das péssimas opções que fazemos do nosso livre-arbítrio. E ele acrescenta aqui, está aqui no item 2, tal como é hoje, é costume vestir também uma roupa elegante para ir a um casamento, como nós falamos, num batizado, num aniversário. Naqueles tempos era obrigatório vestir uma túnica nupcial. Era uma roupa muito especial, específica para aquele momento, para participar do banquete também. Mas, está lá, não basta ser convidado e sentar-se à mesa. Não basta ser cristão, é isso que ele está dizendo. Como muitos falam assim, eu vou seguir Jesus. Seguir Jesus não é andar atrás deles. Os apóstolos andavam atrás dele. Mas só entenderam a missão que teriam após a crucificação de Jesus. Até lá eles não estavam ligados. Após a morte de Jesus, eles entenderam a missão de cada um e aí sim seguiram Jesus dentro do seu apostolado, nos seus ensinamentos. E só um não morreu de forma, vamos dizer assim, torturante, né? Que foi João. O resto foram sacrificados em nome de Jesus, em nome do seu evangelho. Então é indispensável essa renovação íntima, abandonar antigas paixões, né? Para sentar-se à mesa nesse banquete, mudar os seus paradigmas. Reforma íntima, que a gente fala muito na doutrina. Quem fala isso é Emmanuel. Tem gente que não gosta dessa expressão, porque reforma dá uma conotação de uma coisa superficial. Por exemplo, eles alegam assim, você vai fazer uma reforma no seu banheiro, vai trocar o azulejo, vai dar uma pintura, mas a parte hidráulica, a parte elétrica que está lá dentro não foi tocada. Então você fez uma reforminha, mas mudar, você não mudou. Só fez uma reforma superficial. Por isso que eles alegam que não é uma expressão própria. Poxa, mas quem usa isso aí é Joana de Anjos, é Emmanuel. Eu vou ficar com os dois. Vou continuar falando reforma íntima, né? E a veste nupcial, então, significa a nova vida. Esse é o contexto. Se não fosse a doutrina espírita, a gente não ia entender nada. Não ia entender, como muitos não entenderam aquelas parábolas. Então, quando Jesus contava essas histórias através de parábolas, poucos, nem todos os 12 entendiam, poucos entendiam. Mas quem não entendia achava maravilhosa a história que ele estava contando, que tinha algum fundamento moral, mas ficavam meio perdidos, mas adoravam ouvir as histórias de Jesus. Então, a veste nupcial, segundo Kardec, é a nova vida, vivida de acordo com os preceitos de Jesus, análoga ao corpo espiritual, que significa as boas obras, o amor, pureza do coração, humildade, bondade e mansuetude. É isso, é que você botar essa veste nupcial, se vestir inteiramente dos princípios do Consolador prometido, das verdades, dentro do amor, da pureza da mensagem de Jesus. Tirar, jogar fora aquele homem velho que nos persegue a cada encarnação. Tentar eliminar e substituir com uma nova veste, com uma nova oportunidade reencarnatória, trabalhando na caridade, né? Com pureza do coração, com boas obras, na divulgação da doutrina. É isso que é vestir uma nova veste nupcial. E finalizando, Kardec nos diz assim, por isso Jesus disse, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Pessoal, nós fomos chamados. De uma maneira ou de outra, nós fomos chamados. Nós chegamos a uma casa espírita. Aliás, eu falei lá atrás, nós pedimos para chegar aqui. Quando nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório, que ninguém reencarna por acaso, cada um de vocês tem um planejamento. E colocou lá, chegar na casa espírita X e trabalhar nisso, e promover a reforma íntima.
Fizemos isso. Chegamos a uma casa espírita. Mas será que a gente está dando prosseguimento à nossa programação reencarnatória? E o que me deixa assim muito constrangido é que muitos companheiros que chegaram na doutrina espírita, por um motivo ou outro, às vezes até por milindre, saem da casa espírita, por desavença entre colegas, porque vocês sabem que existem duas coisas: doutrina espírita e movimento espírita. Doutrina espírita é isso aqui, pessoal. Pentateuco kardeciano. Movimento espírita somos nós, é o que a gente faz da doutrina. E tem muita gente pisando na porta. Muita gente trazendo para dentro da casa espírita, e isso a gente tem que estar sempre vigilante, né? A sua forma de pensar ligada ao mundo material, na parte da política, trazendo para dentro da casa espírita, divisões dentro do movimento espírita. Está sendo criado vários movimentos de separação dentro da doutrina espírita, do movimento espírita, perdão, doutrina espírita, isso aqui, do movimento espírita. Então temos que estar muito atentos, e agora está chegando o final do ano, nós vamos ficar mais atentos ainda. Não permitir tal discussão dentro de um templo espiritualista, falar mais de Kardec, deixar as suas opiniões pessoais lá na rua. Lá fora você pode ser o que quiser, falar o que quiser, mas respeitar dentro da casa espírita e os amigos espirituais que estão conosco, a nossa forma de ser e de trabalhar ao lado de Kardec. Então, fomos os chamados. Mas será que, tal qual os primeiros convidados, estamos sendo escolhidos? Será que nós deixamos alguma coisa para trás? Por que a minha preocupação com aqueles companheiros que estão saindo da doutrina espírita? Porque não saem apenas da casa espírita, estão saindo da doutrina espírita e indo para outras religiões. Todas são boas. De repente ele não encontrou aqui o que queria, encontrou numa outra seita, doutrina, igreja qualquer. Não estou criticando isso, mas o que é que fez ele sair daqui? Será que nós estamos abraçando o nosso irmão quando ele está chegando a casa? Será que nós estamos realmente amando aquele companheiro como nós deveríamos amar, para ele buscar numa outra religião aquilo que o complementa? Então temos que refletir isso e combater essa divisão, movimentos separatistas que vão dividir e separar vamos dizer assim, em blocos, né? Uma coisa que já está fragilizada. Então vamos atentar a isso. É uma oportunidade que a gente está tendo de construir uma nova doutrina, uma nova política, entre aspas, no seu melhor sentido, de lidar com o ser humano, com as pessoas, e não no pior sentido. Então, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, porque os que não reformarem a sua conduta, não se esforçarem por vencer seus vícios e defeitos, substituindo-os por virtudes, terão reencarnações dolorosas. Essa é a história da nossa vida, pessoal. É a história da nossa vida. Não sei quantas encarnações vocês tiveram, nem sei quantas ainda terão, mas muitas foi com dificuldade. Se a gente está num planeta como esse, ainda de provas e expiações, é porque boa coisa a gente não fez lá atrás. Ainda bem que a gente tem o esquecimento do passado. Ninguém lembra nada enquanto encarnado. Graças a Deus. Se a gente lembrasse, não teríamos nem coragem de botar o pé na calçada para enfrentar um irmão e os nossos familiares, que segundo Emmanuel, que Emmanuel sempre foi pragmático, segundo Emmanuel, os nossos familiares, os nossos entes queridos, são os inimigos do passado que reencarnaram com a bênção do esquecimento, para que possamos ter uma nova oportunidade de se abraçar, de se amar.
Começando dentro do lar, pessoal. Quantas coisas nós fizemos com filhos, maridos, esposas. Então a gente tem que ver isso aí. Graças a Deus temos a bênção do esquecimento. E através, muitas vezes, da dor, a gente é despertado. Porque a dor é uma ferramenta, né, de despertar. Você está parado ali naquela ociosidade, está com falta de ânimo de ir à frente, aí vem aquela agulhada, aí você desperta pela dor. Infelizmente, se você não tem condições de dar prosseguimento ao seu planejamento reencarnatório, a dor impulsiona. Por isso que nós teremos reencarnações dolorosas, onde passarão pela dor da expiação. E quando o mestre disse que muitos serão lançados nas trevas exteriores, como está aqui no finalzinho do texto, é lá que vai haver, na erraticidade, nos planos inferiores, o choro e o ranger de dentes. Então essa lição aqui nos faz pensar, está ainda, como todas as mais de 50 parábolas de Jesus, todas ainda super atuais, e vale a pena chegar em casa, dar uma revisada aqui no item 1 e 2 do capítulo 18. E para fechar mesmo, não basta ninguém ser convidado, porque nós fomos. Não basta ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, bater no peito, eu sou cristão, como a gente vê aí. Nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido daquela túnica nupcial da verdade do Evangelho, na prática do bem, da caridade, né? Para cumprir a lei segundo o Espírito. Então, meus irmãos, eu agradeço imensamente o convite. Sempre é um prazer estar na nossa casa com a irmã que a gente aprendeu a amar desde o tempo aqui, há mais de 46 anos, né? Frequentando Eurípides e frequentando aqui também. E que Jesus nos abençoe até uma outra oportunidade. Graças a Deus.